Fala galera, tudo beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a implementação da parte do login na nossa aplicação, no nosso CRUD, que vai dar acesso para a gente na nossa interface principal do nosso sisteminha aqui. No nosso caso aqui, o primeiro passo que vocês devem fazer aí é abrir uma conexão com o banco de dados SQLite, que a gente criou aí nos primeiros vídeos dessa série, né? Aqui no Python a gente abre a conexão com o banco de dados dessa forma, né? Utilizando aqui o SQLite.connect, passa o caminho do seu banco de dados, se for o SQLite. O cursor aqui a gente monta dessa forma aqui, a gente cria uma variável chamada cursor, recebe conexão, ponto cursor, pronto, a gente tem um cursor para poder fazer a execução de comandos SQL aqui com o Python. Então vamos começar aqui. A ideia desse vídeo aqui é a gente trabalhar com a parte de autenticação, né, da nossa aplicação, e também já definir aqui a função que destrói a janela de login, né? Já vamos fazer isso aqui agora. No caso, GTK main kit. Vamos rodar aqui, vamos ver se está funcionando. Tem que trazer a nossa janelinha. Beleza, trouxe a janelinha de login aqui, por enquanto não tem nenhuma opção. Então a ideia aqui é pegar esses dois dados aqui, fazer uma comparação no banco de dados. Se tiver tudo ok, traz a janela principal aqui para o usuário. Aqui vai ser apresentado vários erros, são dos sinais que ainda não foram conectados, né? A gente vai conectar eles ao decorrer aí da gravação dos vídeos. Então, vamos partir aqui para a habilitação da função. Vou clicar aqui em BT Login, né? Vamos definir isso daqui. Então, clicar no BT Login, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é catar o usuário e a senha que está sendo digitado lá naquela nossa entry usuário.getTest getTest.upper, né? Porque eu estou gravando no banco de dados, né? Dados maiúsculos para o usuário. E a senha, né? Mesma forma, entry senha.getTest. Só que a senha está livre, né? Eu não vou usar upper, né? O usuário que define lá o jeito que quiser. Aqui eu vou abrir um try, um except. Beleza, vou passar aqui um pass por enquanto e vamos começar aqui a implementar a lógica do nosso sistema. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma query de busca usuário, né? Vai buscar o usuário lá. Então, como que isso vai funcionar? Vai aqui jogar um select, a gente vai trazer aqui desse select o nome, a senha, né? A gente vai trazer o nome e a senha. Na tabela login, né, onde o nome for igual ao usuário. Beleza, vamos fechar aqui agora uma tupla, né, para poder ficar da forma correta aqui. Então, select o nome, senha, na tabela login, where, onde, né, o nome for igual ao usuário que a gente está pegando ali em cima, né? Então ele vai pesquisar o nome do usuário que tem ali em cima, né? Agora a gente precisa executar. A gente vai utilizar o cursor.execute, passar a nossa query, que no caso aqui é SQL, busca o usuário. Beleza, pessoal, vamos catar aqui agora, pegar uma variável de dados que recebe self.cursor.picture, ou seja, a gente vai catar os dados que está vindo nesse nosso cursor aqui de execução. Por enquanto aqui só vamos dar um print no dados aqui para ver o que está sendo retornado. Então, vamos ler, caso der algum problema aqui por enquanto, já vamos aprender a trabalhar com a nossa função aqui que vai apresentar uma mensagem de diálogo, que é nossa Simple Message Box, que eu já deixei pronta aí para vocês utilizarem dessa classe que está sendo importada aqui, MikeGTK. Basta vocês utilizarem ela aqui, Simple Message Box, e aí vocês têm que passar os parâmetros aqui para ela, que no caso aqui o primeiro componente é a Message Box, que eu já carreguei ela aqui em cima.
né? Eu adicionei uma message box lá no nosso projeto com Glade, estamos carregando ela aqui. Então, self message box. O próximo parâmetro ali é o título, então o título vai ser erro se acontecer, né? O outro parâmetro é a mensagem. Eu vou colocar aqui erro ao executar carry. E aí eu vou passar os dados, os detalhes do erro aqui também, né? Que vai ser interessante. Vou passar aqui percentual S aqui e passar o erro. Beleza. Então, aqui eu estou passando um erro aqui, então caso levantar alguma exceção, vai apresentar essa mensagem de diálogo aqui pra gente na tela. Vamos executar, vamos ver o que está acontecendo. Vamos aqui passar um usuário, o Michael, que é o que tem cadastrado lá no banco. Vou clicar aqui para logar. Olha que interessante, ele trouxe aqui pra gente, nessa variável dados que eu criei aqui, o nome do usuário e a senha, né? Então a gente já tem aqui o usuário e a senha para poder tratar e fazer a autenticação, né? Até que se vocês vierem aqui, eu vou mudar alguma coisa aqui, colocar nomes, vai mudar o nome, vai dar algum erro na hora que a gente executar. Vamos passar aqui o usuário, vou clicar aqui, ele levantou o erro aqui, trouxe uma mensagem de diálogo aqui pra gente na tela, ó, que legal. Erro executar carry, ele não conseguiu encontrar a coluna nomes. Então, se a gente mudar aqui para nome, esse erro não vai acontecer. Agora, pessoal, que a gente já tem esses dados aqui, basta a gente trabalhar eles, né? Está trazendo então usuário e senha para a gente, então vamos trabalhar eles. Vou criar uma variável aqui, USR, que vai receber os dados, né? Esses dados, como ele aqui, deixa eu caçar ele aqui, ele joga bastante erro aqui de funções que ainda não estão conectadas, mas aqui se vocês analisarem, ele traz o usuário, né? Dentro de uma lista, né? Uma lista com uma tupla dentro, onde que eu consigo ter acesso aqui dentro dessa minha tupla aqui, né? Posições dentro dessa minha tupla. Então, o primeiro componente que eu quero minha tupla, né? Que é o ID 0, né? Eu tenho uma tupla aqui dentro. Agora eu quero acessar o primeiro item da minha tupla, que é o 1. Então, o 0, né? Que a gente começa a contar a partir do 0. Então, eu quero da minha tupla lá, eu quero primeiro acessar minha tupla, dentro da minha tupla o ID 0. Beleza, então assim eu tenho o usuário. Então aqui eu vou passar um PSWD, que vai receber aqui dados, aí dentro da minha tupla, só que agora eu quero o ID1, que é a senha. Feito isso, vamos fazer uma comparação aqui. Se o usuário for igual ao meu ESR, que é a minha variável que veio lá do banco de dados, e a minha senha foi igual a PSWD, aí eu autentico o usuário. Então vem aqui, vou copiar essa minha mensagem aqui, vou mudar aqui algumas coisas, vou passar aqui sucesso, vou passar o resultado aqui. Usuário logado com sucesso. Beleza. Agora, pessoal, vamos vir aqui, utilizar aqui do self, a gente vai trazer, agora a ideia é a gente trazer a nova janela que a gente quer, já que a gente conseguiu se autenticar, a gente chama a próxima janela. E aqui essa função, eu espero que a gente passe alguns parâmetros, né, que eu já deixei pronto aqui pra gente. A gente tem que passar, o primeiro parâmetro é a nova janela que a gente quer chamar. Então aqui eu vou chamar a minha self.jn principal e posteriormente eu tenho que passar a minha janela atual, né, new window, minha atual janela. No caso aqui é self.login. E eu tenho que passar outro parâmetro aqui se eu quero deixar ela modal. Se eu quero deixar ela modal, eu vou falar para o meu sistema que enquanto ela estiver modal, o usuário consegue trabalhar somente com a janela corrente, ele não vai ter acesso à segunda janela, né? Se deixar como false, ele vai permitir que o usuário mexa nas duas janelas. No meu caso aqui, eu não gosto de mexer com, deixar essas opções aqui para o usuário, eu vou passar aqui como um true, né? Ou seja, vai ser modal.
As outros parâmetros que a gente ainda não vai utilizar, destroy parent, ou seja, se a gente destruir a próxima janela, destrói as duas junto. E a maximize aqui false, porque a gente já tirou a opção de maximizar. Mas se vocês quisessem abrir uma janela já maximizada, bastava passar aqui true e ele iria fazer isso pra gente. Se caso, então, o usuário errar a senha lá, né, por exemplo, acertar o usuário, mas errar a senha, a gente apresenta uma mensagem novamente. Só que agora, né, a gente vai apresentar aqui que erro usuário ou senha incorreta. Beleza. Então, está implementado aqui a parte de login. Vamos ver se está funcionando. Vamos executar. Vou passar o usuário. Vou passar aqui o usuário correto, né? Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou clicar aqui em login. Sucesso, né? O usuário logado com sucesso. Depois que eu clicar aqui no OK, ele me traz a próxima janela, que é a nossa janela principal, né? E aí, se vocês perceberem, né, eu consigo mexer na janela, mas porém eu não tenho acesso a nada dentro dela, né? Os widgets estão desativados. Tem como a gente esconder, a gente pode até dar um hide nessa janela aqui e mandar ela esconder, mas por enquanto vamos deixar assim. Vamos fechar ela aqui, a gente volta, a janela fica ativa novamente. Eu vou errar aqui agora o usuário, né? Vou errar, na verdade, a senha para primeiro aqui mostrar para vocês. Então agora eu vou colocar outra senha qualquer e erro, usuário ou senha incorreta, né? Tá tratando aqui legal. E se eu errar o usuário? Aí ele vai dar um erro, vai levantar uma exceção, né, que ele não conseguiu acessar o índice da lista, porque ele não conseguiu acessar o índice do usuário aqui, né, porque ele não encontrou o usuário. Sendo assim, então aqui nesse except aqui a gente pode, de vez mostrar erro executar query, a gente pode mandar aqui um erro, falar aqui usuário não encontrado. Então, se levantar esse erro, usuário não encontrado. Então, ficou legal, vamos testar aqui. Passar aqui o usuário fulano, qualquer senha. Beleza, então usuário não encontrado, né, e apresentou o erro ali na tela. Legal, pessoal. Esse daqui é então é a primeira parte, né? Vamos testar aqui de novo se está funcionando o login quando eu acertar os dois, né? Vamos ver aqui. Essa aqui é a primeira parte do nosso CRUD, né? Tá funcionando legal. A gente vai apresentar, vai trabalhar com outras coisas aqui no próximo vídeo, né? Os vídeos dessa parte vai ficar um pouquinho longo, né? Porque a gente vai fazendo passo a passo aí com vocês, demora um pouquinho, mas a gente vai terminar esse CRUD aí esse mês ainda, né? A gente vai terminar esse projeto aí para poder partir para outros projetos, né? E é isso, pessoal. Se vocês quiserem aí ajudar financeiramente a gente, para que a gente consiga postar vídeos com maior frequência, aí na descrição tem o link da plataforma PayPal. Vocês conseguem doar qualquer valor para a gente. E se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.